séries sobre o profeta Jonas, no capítulo 4, a temática, o tema foi a patologia de Jonas. A patologia, patô no grego é doença, logia é estudo, o estudo das doenças. Então, a verdade da mensagem é a doença de Jonas. Jonas tinha uma doença, e olhando aqui para o capítulo 4, nós conseguimos discernir, nós conseguimos entender, compreender qual era a doença do profeta Jonas. Somente para fazer uma recapitulação do que nós temos falado nesses dias, Jonas fugiu da presença de Deus, porque não queria pregar em Nínive. Ele não gostava do povo da cidade. Aliás, usar a palavra ele não gostava é muito brando. A gente pode dizer assim, ele odiava. Olha só, meus irmãos, ele odiava os ninivitas. Então, por causa do seu ódio, dessa intensidade de ódio que havia no coração de Jonas, ele foge de Deus, ele vai em direção à cidade de Tarsis. Ele vai lá no finalzinho do mar Mediterrâneo, ele vai para o fim do mundo, aonde o vento faz a curva, aonde o Judas perdeu as botas. Mas será que é possível? Eu lhes pergunto nessa noite, será que é possível fugir da presença de Deus? Será que alguém, qualquer ser humano, consegue escapar da presença de Deus? Porque o texto vai dizer que Deus, ele vai até Jonas através de uma tempestade. E o profeta Naum, ele diz justamente isso: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus, ele faz o seu caminho na tempestade. Tem uma tempestade, é Deus que está na tempestade. Foi Deus que formou aquela tempestade. Jonas, ele fica na barriga do peixe durante 3 dias, e lá ele se arrepende do seu pecado, e lá ele aceita o comissionamento de Deus, ele aceita a missão que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ir no fundo do poço, temos que descer no subsolo. Vou usar aqui uma expressão do Dr. Yeves, subsolo, no lugar mais fundo, no lugar mais depressivo, para a gente entender, compreender a missão que Deus tem para cada um de nós. E ele prega na cidade de Nínive uma única mensagem. Ele vai demorar durante ali 40 dias pregando naquela cidade, dizendo assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Por 40 dias ele está ali na cidade de Nínive, pregando a palavra do Senhor. E a mensagem era uma, somente uma. Aliás, a mensagem era uma frase:
ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Toda a cidade, presta atenção, que coisa maravilhosa, que pregação maravilhosa. Pensou, meu irmão? Não precisou dizer muita coisa, porque toda a cidade se converteu, do maior até ao menor. O rei de Nínive, o rei da Síria, ele desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Aleluia! Toda a cidade se arrependeu, até mesmo os animais, né? Não foi permitido que os animais comessem, se alimentassem, porque toda a cidade fez um jejum, toda a cidade se arrependeu. Houve um arrependimento de quase 600 mil pessoas. Glória a Deus. E por causa do arrependimento da cidade de Nínive, Deus suspendeu o julgamento e não subverteu, e não destruiu, e não acabou com a cidade de Nínive. O livro poderia ter acabado aqui, no terceiro capítulo, poderia ter finalizado aqui, meus irmãos, com a salvação dos ninivitas, um término de triunfo, um término de celebração. Eu me lembrei dos discípulos de Jesus que foram comissionados por Deus para pregar o Evangelho. 70 discípulos foram espalhados para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, e quando eles voltaram, Deus fez coisas maravilhosas, Deus curou, os demônios foram expulsos, eles voltaram cheios de alegria, diante do que Deus realizava na vida do seu povo. Mas, o que Deus fez, o que Deus operou na cidade de Nínive foi terrível para Jonas, porque ele ardeu em fúria. Meus irmãos, eu tenho muita dificuldade nessa igreja com apelo, meus irmãos, sou muito sincero em dizer, porque eu vim de uma cidade, de uma igreja, e quando acontecia o apelo, tinha irmão que se ajoelhava para orar, para Deus salvar a vida. E eu tenho uma dificuldade imensa nessa igreja, porque na hora do apelo, os irmãos resolvem beber água, sair da igreja, andar pela igreja. Parece que é o mesmo comportamento de Jonas, porque ele fala assim: o que Deus fez foi terrível para Jonas, porque ele ardeu em fúria, ficou furioso. Por que ele ficou furioso? Porque Deus salvou uma cidade. Por que ele ficou furioso? Porque Deus resgatou 600 mil pessoas. Isso foi extremamente maléfico para Jonas. Olha só essa tradução. Tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ele não aceitou a salvação. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus como Salvador,
Eu vi algumas pessoas dizendo: será que vai ficar? Será que vai permanecer? Eu vi alguém dizendo: não passe de uma semana, não passe de 2 semanas. É isso que acontece. Meus irmãos, eu me converti com 15 anos. Já vai fazer mais de 3 décadas, muito mais do que isso, que eu estou na presença do Senhor. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Essa foi a reação do profeta Jonas diante da conversão daquelas pessoas. Ele diz assim, de uma forma lamentosa: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, eu sabia que tu poderia fazer algo assim. Essas pessoas são más e somente se arrependeram porque ficaram com medo. Senhor, essas pessoas são más. Elas ficaram com medo. E o mais difícil, Senhor, que o que aconteceu com elas, presta atenção, meu irmão. Ele está dizendo: o mais difícil é o que aconteceu com elas. Não, é uma pseudo, é uma falsa mudança. Uma falsa mudança. Receberam misericórdia, receberam perdão, mas Jonas está falando que toda aquela situação é uma situação falsa. Eles estão interpretando arrependimento, mudança de vida. Senhor, tu não vai subverter Nínive. Senhor, tu não vai acabar com essa cidade. É bom que seja um Deus de misericórdia, mas desta vez foste longe demais. Meus irmãos, esse sentimento não é só do profeta Jonas, não, meus irmãos. Essa patologia de não acreditar nas pessoas, de não aceitar a conversão de outras pessoas, é uma patologia que também habita no meu coração, habita no coração de muitas pessoas. O nome Yahvé é traduzido por Senhor. Não aparece desde o capítulo 2, mas agora literalmente ele clama assim: ah, Yahvé. E todos nós sabemos que Yahvé é o nome que se revelou a Moisés no Sinai. O nome todo-poderoso: eu sou o que sou. Êxodo 13:14. E Yahvé significa aquele que é autoexistente. Yahvé significa aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é Yahvé, Ele é o autoexistente, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Quando fala de Yahvé, Ele é imutável, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia! Nele não há sombra de variação. Ele é sempre o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ele tem o mesmo caráter. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Yahvé, Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor para todos sempre. Jonas está falando dele. Jonas está falando de Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ele tinha isso em mente. É como se Jonas estivesse
cumprir suas promessas, de preservar seu povo, e ao mesmo tempo mostrar misericórdia aos inimigos do seu povo. Ou seja, na concepção de Jonas, Deus poderia somente mostrar misericórdia ao povo de Israel, enquanto que os demais povos, Deus teria que tratar com justiça, com vingança. E não somente isso, mas mais um pouco, quando Jonas diz assim, que ele quer morrer, olha só, olha aonde que ele vai, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ele vai, a angústia dele, meus irmãos, a doença dele é tão profunda, é tão séria, não é qualquer doença não. O cara é doido, esquisito. Meu irmão, a partir do momento, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver, está fora de normalidade. E Deus, como Deus é gentil, Ele repreendeu Jonas por sua ira desmedida, dizendo assim: é razoável esse seu ressentimento, Jonas? Será que é razoável? Será que você está sendo moderado? Logo, a coisa está no nível mais profundo do coração. Logo, a coisa está entranhada. Jonas, ele era um profeta, tinha um relacionamento com Deus. Não estou questionando isso não, mas havia algo que ele valorizava mais do que o Senhor. Às vezes eu falo assim: mas tem uma pessoa que é crente, tem uma pessoa que é da igreja, tem uma pessoa que congrega há muito tempo, aleluia, glória a Deus, eu sou da igreja, eu sou profeta, eu congrego há muito tempo. Você quer ver a minha carteirinha? Minha carteirinha de membro? Mas veja só, sua fúria explosiva evidencia que estava disposto a descartar seu relacionamento com Deus se não conseguiu o que tanto desejava. Porque para ele o mais importante não era Deus, o mais importante para ele não era o seu relacionamento com Deus. O mais importante para ele é que Deus fizesse o que ele queria. Se Deus, já viu uma situação assim, se Deus não fizer o que eu estou pedindo, né, eu vou botar aquele indivíduo no meu joelho, eu quero ver ele acabar, e Deus vai fazer o que eu estou pedindo. Como se diz, eu vou botar os ninivitas aqui, ó, e eu vou querer ver fumaça, enxofre, caindo por cima de Nínive, do jeito que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra. É um macumbeiro, né? É um macumbeiro. Quando a pessoa diz assim: eu não vou te servir, Deus, se tu não me deres tal coisa, se eu não conseguir o que tanto desejo, eu não vou te servir, se tu não me deres tal coisa. Como aquela criança
Fiquei indignado com aquela mãe. Queria um brinquedinho. E a mãe dizia: não tem dinheiro. Ele chorou, chorou, chorou. Até que a mãe arrumou dinheiro no cartão de crédito e comprou o brinquedinho para aquela criança. Então veja só, o ponto mais importante para Jonas, seu maior amor, seu verdadeiro Deus, a coisa que ele mais confia e descansa. O que é mais importante para Jonas não é Deus, é o que ele quer, é o que ele estabelece, é o que ele pensa. Jesus vai dizer assim para um dos seus discípulos, para alguém que chegou perto dele, querendo ser discípulo: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nós temos que ter compromisso com o reino de Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que ter compromisso com a sua palavra. Aleluia! Quando começa a repreender o Senhor, Jonas ele cita para Deus, olha só, as próprias palavras de Deus. Ele vai citar Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, dizendo assim: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e ao pecado. No entanto, o profeta ele não foi até o final. Até o final do versículo 7. Porque ele faz uma leitura seletiva do texto, ignorando, na qual está escrito assim, ó: ao culpado não tem por inocente. Sim, a gente fala: ah, Deus é bom, ah, Deus é compassivo, ah, Deus é misericordioso, ah, Deus é longânimo, ah, Deus é cheio de amor. Só amor. Mas se esquece de citar a última parte: ao culpado não tem por inocente. É uma mensagem simplista de um Deus que ama a todos sem julgar o mal. Ele usa o texto para justificar sua indignação desmedida, sua raiva e amargura desproporcionais. Ele usa o texto para ele. Ele usa o texto para justificar o comportamento dele. Sempre que lemos a Bíblia para nos sentir justos e sábios aos nossos próprios olhos, estamos usando a Bíblia para nos fazer de tolos ou coisa pior. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela tem que falar comigo. Eu não posso pegar a Bíblia para achar pecado do meu irmão. Eu estou olhando a Bíblia aqui. O irmão deveria ler esse texto aqui, viu? Eu estou lendo esse outro texto aqui. A irmã fulana deveria ler esse texto aqui, porque ela está precisando desse texto. Graças a Deus que a nossa igreja não tem tipo de gente, né, irmão? Graças a Deus que aqui todo mundo é. Mas o normal é que o texto que fale com quem? Comigo!
O normal é que o texto venha o quê? Me atingir. O normal é que o texto venha me humilhar. O normal é que o texto venha me exortar. É que o texto venha falar do meu pecado e me encoraja com a sua graça e com o seu amor. Glória a Deus. Isso é o normal. Eu não posso dizer, mas você não pode me julgar, mas você não pode me apontar. Não, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia para que ela venha falar conosco, para que ela venha desvendar o nosso pecado, para que ela venha falar no recôndito da minha alma para você, aleluia, porque eu preciso que a palavra de Deus fale comigo. Aí o que acontece? Ele sai da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ele fez uma cabana, assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. É isso que ele fez? Ele não foi embora. Ele não vai embora. Decide ficar perto da cidade, na parte oriental. Ele faz um abrigo temporário, porque ele estava o quê? Curioso. Queria ver o que aconteceria à cidade. O que vai acontecer com a cidade de Nínive? Ele estava cansado, ele estava enfadado, e Deus então fez com que Jonas ficasse mais confortável. Deus fez nascer uma aboboreira. É isso, meus irmãos? Aboboreira de abóbora, pé de abóbora. Você sabia que pé de abóbora chama aboboreira? Eu falo pé de abóbora, que é melhor. A tradição afirma que Jonas, ele era calvo. Ele era calvo, tipo eu assim. Mas talvez ele fosse mais do que eu. Eu sou calvo, mas não tão calvo. O irmão de Nilson é mais calvo do que eu. Cadê o irmão de Nilson? Está aí não? Então, fazer uma sombra sobre a sua cabeça. Deus fez com que nascesse um pé de abóbora, para fazer uma sombra sobre a sua cabeça. Maravilha! Sol quente, lá do deserto de Nínive, Deus fez crescer rapidamente. Alguém já viu um pé assim tão rápido crescer, aquelas folhas imensas? Olha lá. Sobre a cabeça dele. Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Que maravilha! Só está faltando uma água gelada agora, uma gelada. Mas aí, meus irmãos, a Bíblia diz que no dia seguinte Deus mandou um bicho, e ao subir a alva feriu o pé de abóbora, e esta se secou. Então o pé de abóbora durou um dia de vida, porque no dia seguinte Deus enviou um bicho e ele foi ferido e secou-se. E aí Jonas ficou novamente desolado, estava queimando a careca dele, ficou zangado, quando Deus enviou um verme para roer e murchar seu pé de abóbora. Jonas murmura, questiona, é inacreditável, além de tudo que aconteceu, mas isso, murmurador, misericórdia,
Deus não pode me dar um tempo? A ira de Jonas ganha força junto ao seu desespero. Jonas está zangado, Jonas está desesperado, Jonas está enfadado, estou zangado e abatido o suficiente. Pode de novo, ele vai pedir morte. Olha aí, de novo. Misericórdia, irmão. Alguém aqui já pediu para morrer? Não tem, graças a Deus. Isso é normal, né? Você não tem patologia nenhuma, né? Eu não quero morrer, eu quero morrer. Eu lembro que eu assistia o Didi lá, os trapalhões. Eu quero morrer, eu colocava a mão na boca, eu quero morrer. É isso? É uma patologia. Auto-vitimizando, autocomiseração. Eu quero morrer. Você não quer fazer isso? Eu vou morrer. E começa a bater, e começa a fazer isso. Os adolescentes ali, eu vou pegar a faca, não é assim, os adolescentes? É um adolescente, outros adolescentes querem morrer, estão zangados, estão abatidos, o suficiente para morrer. É melhor morrer do que viver. Senhor, cortou aqui, mandou um bicho, e acabou com o meu pé de abóbora. Estava tão gostoso, a sobrinha em cima de mim, me refrescando. Mas Deus responde assim: tu tiveste compaixão do pé de abóbora. Em outras palavras, Deus está dizendo: você chorou por ela ou por ele. Jonas, seu coração se apegou à planta, você se alegrou. Acho que foi a primeira vez que ele deu uma risada, quando a pé de abóbora cobriu a careca dele, né? Foi a primeira vez. Mas eu tenho compaixão de pessoas. Sim, Deus, ele chora pela maldade e perdição de Nínive. Deus estava preocupado com as pessoas da cidade. Deus estava preocupado com o arrependimento dessas pessoas. Mas Jonas estava preocupado com o seu bem-estar. Jonas estava preocupado com a sombrinha debaixo do pé da abóbora. Era o que ele estava preocupado. Quem se dedica seu amor a alguém só consegue ser feliz se esse alguém ser feliz. A aflição dessa pessoa se tornou sua aflição. A alegria daquela pessoa se tornou a sua alegria. Gênesis 6:6 diz que quando Deus viu a maldade que reinava na terra, seu coração se encheu de dor. Coração cheio de dor. Deus olhando para Israel, que se afunda no mal e no pecado, e falando que o coração dele se comove por dentro. Deus, quando ele via Israel se afundando no pecado, na miséria, o coração de Deus doía, o coração de Deus batia com mais força ainda, porque o povo estava vivendo no pecado. Ele diz assim: Oséias, como posso desistir de você, Efraim? Como posso te entregar nas mãos dos outros? Israel, meu coração se comove dentro de mim, a minha compaixão se torna cálida e suave. Esse é o sentimento do Senhor por nós. Deus, ele não é indiferente ao meu sofrimento. Deus não é indiferente. Deus, ele é cheio de compaixão. Deus, ele é cheio de amor por mim e por você. Aleluia, 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 aleluia. Deus, ele quer salvar. Deus, ele quer libertar. Deus, ele quer resgatar.
pecador, Ele quer resgatar o traficante, Ele quer resgatar o viciado, Ele quer resgatar a prostituta, Ele quer resgatar as pessoas que precisam dEle. Aleluia! A compaixão de Deus não é somente um conceito, mas sim, a compaixão de Deus é uma realidade, é um sentimento profundo que Deus sente pelos pecadores. Aleluia! É intrigante, meus amados, o fato de que ele fala desses pagãos, violentos e pecadores, como pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Não sabem. Às vezes alguém fala assim: vira a direita. Qual dela? Ela tem que ver. Essa aqui é a direita, essa aqui é a esquerda. Eu estou sabendo diferenciar os irmãos, porque eu sou adulto, então eu consigo conceituar, eu consigo pensar. Mas você pega uma criança, fala assim: levanta a mão esquerda, levanta a mão direita. Ele vai fazer confusão, porque ele está dizendo: são 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, são crianças. E juntando com a população toda, havia quase 600 mil pessoas morando em Nínive, pessoas espiritualmente cegas, pessoas que perderam-se no caminho, pessoas que não têm a menor ideia da fonte de suas dificuldades e o que fazer a respeito delas, pessoas que não têm um sentido de vida, pessoas que não conhecem o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É isso que está dizendo. Aleluia. Há muitas pessoas que não sabem, que não têm ideia alguma do porquê da vida, ou não têm ideia alguma do sentido da vida. Eu fico vendo aquela menina, aquela escrava de Naamã, um general da Síria, um homem leproso, um homem doente. Ela poderia muito bem ter agido como Jonas: ele vai morrer de lepra. Sim ou não? Ele vai morrer de lepra, porque ele escravizou meu povo, ele me escravizou. Mas sabe o que ela fez? Lá em Israel tem um profeta, lá em Israel tem o nome de Deus, e Deus é na vida dele. Glória a Deus. Deus é na vida dele. Ele pode resolver a sua situação. Vai lá em Israel e procura o nome de Deus. Aleluia. Eu fico vendo vocês, nós estamos na sociedade, espalhados em vários lugares, pessoas angustiadas, quebradas, arrebentadas, humilhadas. E o que nós temos feito? Olha, vai lá na Assembleia de Deus Bethesda, lá tem uma palavra de Deus para a sua vida. Vai lá, Deus vai falar com você. Aleluia. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós temos agido desse jeito? Você tem uma resposta. As pessoas estão chegando perto de você, lhe colocando uma situação, mas você está totalmente calado. Você não está dizendo: vai em qualquer igreja. Não, você tem que ir na minha igreja. Você tem que ir na minha igreja. É verdade, irmão.
a igreja que eu congrego, a igreja que eu conheço meu pastor, que eu conheço os obreiros dessa casa, uma igreja saudável, uma igreja confiável. Hoje eu estava no mercado da praça, aconteceu um fato. Uma velhinha estava com 2 sacolas pesadas. Eu olhei para ela assim: eu posso levar? Eu posso levar para a senhora essa sacola? Aí a moça do caixa falou assim: o pastor João, eu sou confiável, pode entregar para ele, que ele vai levar lá na sua casa. Não, pastor, pode ir. Eu fico imaginando a pessoa no caixa, ele é confiável, pode fazer isso. Você está percebendo aqui a importância da gente anunciar o Evangelho? 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Deus está afirmando a Jonas: eu estou chorando e lamentando por essa cidade. Por que você não está? Eu vejo as irmãs aí, tem 3 irmãs que estão evangelizando constantemente, pegam seus folhetos e saem pela cidade. O coração delas é cheio da compaixão de Deus, é cheio do amor de Deus. Eu estou chorando, eu estou lamentando por essa cidade. Essa cidade precisa de Jesus. Se é meu profeta, por que não tem a mesma compaixão que eu? Se você é discípulo de Jesus, por que você não tem a mesma compaixão que Jesus teve dos pecadores, de morrer na cruz pelos seus pecados, por nossos pecados? Jonas não chorou pela cidade, mas Jesus, o verdadeiro profeta, chorou. Louvado seja o nome de Deus. Quando Jesus viu a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: se você mesmo apenas soubesse neste dia o que lhe traria paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, porque você não reconheceu o tempo da vinda de Deus para você. Você não reconheceu o tempo da vida de Deus. A pior coisa é quando a pessoa não consegue reconhecer. É o que eu estava falando domingo, um apelo. Não é para domingo que vem, não é para a semana que vem, mas é para hoje. É para hoje a decisão de aceitar a Jesus como Salvador. Não é para amanhã, mas é para hoje. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei reunir seus filhos, como uma galinha junta seus filhotes sobre as asas, e vocês não estavam dispostos. Olha a compaixão de Jesus. Quantas vezes quis ajuntar os seus filhos, reunir os seus filhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Meus irmãos, olha para essa cidade, olha para Poço da Mata, olha para a juventude dessa cidade que está perecendo. Olha para os casamentos que estão acabando, arruinando. Olha para as crianças sem pai, criados pelos avós. Nós temos que olhar. Jonas tem que olhar. Tem 120 mil crianças que não sabem discernir o certo do errado. Tem que olhar.
da cidade na qual estamos inseridos? Ou será que nós vamos fazer igual Jonas? Ficar debaixo de uma sombra, sentados e não fazer nada. Que Deus nos abençoe. A história não termina. A história não fala se Jonas se arrependeu, não. Mas para por aqui. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar. E que o coração de Deus esteja em nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos buscar a presença.